Os 7 princípios herméticos. 1. Princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Tudo o que existe tem origem na mente universal. A realidade é uma manifestação mental. 2. Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. A harmonia entre todos os planos na existência, físico, mental e espiritual. 3. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo está em constante movimento e vibração. 4. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. O oposto é, na verdade, a mesma coisa em graus diferentes. Exemplo, amor e ódio, frio e calor. 5. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo segue ciclos. Ascensão e queda, vida e morte, maré alta e maré baixa. 6. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Tudo obedece a leis universais. 7. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Masculino e feminino existem em todas as coisas, tanto física quanto espiritualmente. A sua interação cria a vida e o movimento. Origem dos princípios. Hermes Trismegisto é um ser mítico e foi considerado o grande mestre da sabedoria metafísica, associado à origem da filosofia hermética. A palavra hermético, no sentido metafórico, refere-se a algo difícil de entender, misterioso ou fechado, ao qual poucos têm acesso. Seu nome significa Hermes, o 3 vezes grande, indicando grande sabedoria. No Antigo Egito, ele era identificado como deus Tote, patrono da escrita e do conhecimento. Na Antiga Grécia, como Hermes, mensageiro dos deuses, perito em oratória e comunicação. Embora não haja comprovação histórica de que tenha existido como pessoa real, a ele é creditada a autoria de textos antigos conhecidos como Corpus Hermeticum, que abordam diversos temas. Desses textos foram extraídos os 7 princípios herméticos, resumidos no livro O Kybalion, publicado em 1908 por autores que se identificaram apenas como os 3 iniciados. Aos homens e mulheres que estudam e praticam essa filosofia se dá o nome de hermetistas. Esses princípios são leis naturais infalíveis, perceptíveis aos olhos atentos. Princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O todo é a essência da realidade que se oculta por trás de todas as manifestações e aparências. Percebemos essas manifestações como universo material, fenômenos da vida, matéria e energia. Em resumo, o todo está por trás de tudo o que se apresenta aos nossos sentidos e além deles. Contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo é consciência, é incompreensível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo. Essa criação é sujeita às leis das coisas criadas e que o universo,
como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Esse princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os 5 fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública. São eles: o pensamento, a vontade, a emoção, a percepção psíquica e a manifestação mental. Sem essa explicação, seriam incompreensíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita homens e mulheres a abranger prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. Os estudantes hermetistas ainda não sabem aplicar sabiamente a grande lei mental, apesar de empregá-la muitas vezes de maneira errada. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas com liberdade e sabedoria. Este princípio explica a verdadeira natureza do poder, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um antigo mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio da mente e da vida é impossível, e os estudantes desperdiçarão tempo e energia no caminho da vida. O princípio de correspondência. Este princípio mostra que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O fundamento hermético diz essas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio nos dá os meios de explicarmos muitas contradições obscuras e segredos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muitas coisas de que outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo, material, mental e espiritual. Como todos os outros, é uma lei universal. Os antigos hermetistas viam este princípio como um dos instrumentos mentais mais importantes, capaz de permitir ao homem enxergar além dos obstáculos que escondem o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face do todo podia ser percebido. Do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita os matemáticos, enquanto estiverem em seu observatório, a medir sóis distantes, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita homens e mulheres a raciocinar gradualmente do conhecido ao desconhecido. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que a cada nova descoberta científica tende a confirmar, como já foi comprovado cientificamente pelos microscópios de força atômica. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que a diferença entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração.
Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que dá a ilusão de estar parado, como uma roda que se move muito rapidamente que parece estar parada. Uma cadeira parada ainda se move, a velocidades extremamente pequenas quando medidas em escalas precisas, como as de átomos ou partículas. Rotação da Terra. A cadeira se move a 460 metros por segundo na linha do Equador. Translação ao redor do Sol. A cadeira se move a 30 km por segundo. Mesmo ela parada em uma sala, para sensores muito precisos, pequenas variações atômicas ou gravitacionais podem gerar deslocamentos minúsculos da ordem de 10 elevado a menos 20 metros em escalas de detecção quântica. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, disse um escritor antigo. Princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um fundamento hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens e mulheres perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhem para o termômetro e tentem perceber onde o calor termina e o frio começa. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim,
O calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa. A diferença consiste apenas nas variações de grau entre os dois polos do fenômeno. Pergunta-se: onde termina o escuro e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o ignorante? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode excedê-lo. Ele também se manifesta no plano mental. Tomemos um exemplo: o amor e o ódio, dois estados da consciência que parecem totalmente opostos. No entanto, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto intermediário em que usamos os termos igual e desigual. Esses extremos se fundem de maneira tão gradual que, às vezes, é difícil perceber o que realmente é igual, desigual ou algo que não se encaixa em nenhum dos dois. E todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como se pode compreender se meditar um momento? E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos que leem estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ou o inverso. Quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Tornar possível a sua realização exercitando o uso da própria vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o estudante a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo em suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e um para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nas mulheres, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais das pessoas. E é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal,
e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos sobre si mesmos, utilizando fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo, em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás, como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau e, por meio da elevação mental a um plano superior, passam a ser agentes de causa em vez de meros efeitos. A humanidade é impelida adiante. Os desejos e as vontades alheias frequentemente se impõem às suas próprias. A hereditariedade, a sugestão e outras influências externas as movem, como peças em um jogo de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu próprio gênio, seu caráter, suas qualidades e poderes, assim como aqueles que os cercam e tornam-se forças ativas em vez de peões. Eles participam ativamente da criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível conduzir a vida de forma consciente, em vez de ser apenas levado pelos acontecimentos, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres e mestras obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Os dois gêneros são iguais em grau de importância para o equilíbrio do universo. Isto é certo, não só no plano físico, mas também no plano mental e espiritual.
No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Numa criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível, sem este princípio, a compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos hermetistas. O princípio de gênero opera sempre no processo de criar, renovar e gerar. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todos os elementos masculinos têm também o elemento feminino. Todos os elementos femininos têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, o princípio hermético pode ser estudado e compreendido. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida.